Boa noite, meu nome é Lacimara, estamos aqui na live do Instituto Amar. O Instituto está com um projeto para trazer alguns temas relevantes e ao longo das próximas semanas a gente vai estar com uma live por semana falando sobre temas que vão ajudar a trazer informação, trazer dicas e muito aprendizado para todos nós, né? Nesse tempo de instabilidade, de inseguranças, de angústias e de muitas mudanças, a informação ela é necessária. E hoje, né, como a gente sabe que os pais estão muito aflitos com as questões de estudo, conciliar trabalho, com ser professor também, né, que é muito difícil, os filhos também passando por angústia. Então, nós estamos com a profissional, a psicopedagoga Cláudia Moura, uma pessoa abençoada. Encontrei ela, nós não conhecíamos a Cláudia, e aí eu fui fazer uma pesquisa pela internet, conheci ela e prontamente ela se dispôs a vir trazer essas informações para a gente. Então eu vou deixar que ela se apresente para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, boa noite. Meu nome é Cláudia Moura, eu sou psicopedagoga, já atuo há 6 anos nessa área. Eu trabalho tanto na psicopedagogia clínica como na institucional, né? Venho desenvolvendo aí um trabalho aí com as crianças nesse processo aí de aprendizagem. E é um prazer, viu, Lacimara, estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando para vocês nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, que é nesse momento das crianças elas estarem tendo os estudos totalmente em casa, né? Essas aulas remotas. Então, a gente tem percebido a dificuldade aí dos pais para auxiliar os filhos, a dificuldade das crianças de estarem se adaptando nessa nova realidade, né? Nessa nova modalidade de ensino. E é muito bom a gente ter essa oportunidade aí de estar falando um pouquinho sobre esse assunto aí para vocês. Então, tem alguma dúvida que muitos pais trazem, né? A gente pôde perceber, fazendo uma pesquisa, de que há uma confusão sobre o que é exatamente a psicopedagogia, o que o profissional, o psicopedagogo faz exatamente, né? Porque se confunde com o psicólogo e, às vezes, com o pedagogo também. Então, esclarece para a gente, por favor, qual a função do psicopedagogo, em quais casos é necessário? Olha, a psicopedagogia tem como especialidade a aprendizagem, né? Então, o nosso foco é a aprendizagem. Muitas pessoas buscam o psicopedagogo pensando somente na dificuldade de aprendizagem como foco, mas a gente trabalha ali no processo de aprendizagem, nas modalidades de aprendizagem. Então, é feita uma investigação na criança, né? A gente trabalha com crianças, jovens, adultos e idosos também, né? A gente tem trabalhos feitos em todas as faixas etárias e o nosso foco é desenvolver um método que seja mais eficaz aí para promover a aprendizagem. Então, a gente tem aí como que eu vou dizer? Então, tem os campos, né? E como a pedagogia, a gente trabalha a questão da pedagogia, e aí vem a questão cognitiva da criança. Então, a gente vai observando, vai analisando por testes, né? Pelo que a criança apresenta, para a gente trabalhar de maneira para que a criança, né, ou o indivíduo em si, possa estar desenvolvendo essa aprendizagem aí com mais eficácia, digamos assim. O profissional da psicopedagogia, ele é psicólogo e pedagogo ou pedagogo com uma especialização? Antes, na época que eu me formei, igual eu sou pedagoga, né? Eu fiz graduação em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia. E também pode ser o psicólogo, né, que faz uma pós-graduação em psicopedagogia. Mas hoje a gente já tem disponível a graduação. Então, assim, as pessoas já têm a oportunidade de se graduarem mesmo na área da psicopedagogia. Sim. E com essa questão da pandemia, como que está no consultório? Mais famílias, mais pais estão procurando? Como que está nesse tempo? Olha,
a procura tem sido maior, devido às crianças elas estarem enfrentando, né, uma dificuldade maior também agora. Então, como eu falei que a nossa especialidade é a aprendizagem, então a gente vai procurar identificar as melhores maneiras aí de estar trabalhando com a criança para que ela possa absorver o conteúdo ofertado aí pela escola. Então, assim, mudou, né? Então, as crianças elas apresentam uma certa dificuldade até se adaptarem. Os pais também, eles têm tido uma certa dificuldade em manter uma rotina, né, que seja favorável aí para os estudos, que concilie com a rotina de trabalho dos pais. Então, a procura nesses últimos tempos tem aumentado, sim. Gente, só para lembrar que nós vamos tirar dúvidas ao vivo. Então, quem tiver alguma dúvida, né, e quiser tirar, pode enviar aqui na página, tá? Que está sendo transmitida, que ela vai respondendo, tá certo? E nesse período, o que você tem notado que tem sido a maior dificuldade dos pais? Olha, a maior dificuldade assim que tem aparecido é essa rotina. Essa rotina é eficaz aí de estudo das crianças. Então, assim, está todo mundo dentro de casa, né? Então, assim, conciliar a rotina de todo mundo, dos pais, né, das crianças, de todo mundo entre trabalho, lazer e estudo, tem sido assim uma dificuldade enfrentada pela maior parte dos que têm aparecido, né? Dos que têm procurado o trabalho psicopedagógico. É verdade. E em relação aos filhos, qual a maior dificuldade que você tem notado que tem chegado para você? Isso tem afetado o emocional? É mais sobre aprendizagem? É mais sobre emocional? O que tem acontecido com as crianças nesse tempo? Olha, é um pouquinho de tudo, né? Então, assim, foi um momento, logo no início da pandemia, então veio aquele momento ali de medo, né? De incerteza, de insegurança. Então, as crianças, elas apresentavam esse quadro mesmo, né? Ansioso, e algumas achavam que estava de férias, aí já não queria estudar, né? E a questão da rotina ser alterada, mudado tudo, isso aí acaba afetando também a questão da adaptação. Então, inicialmente, tem crianças assim que levam mais tempo, né, para se adaptar. Mas essa questão, essa alteração na rotina, com certeza alterou também a questão da aprendizagem, porque aí não tem horário para fazer, não tem horário, acaba não tendo horário para dormir, horário para acordar. Essa rotina da casa mesmo, né, acaba afetando ali no geral. Acredito eu que não só as crianças, né, mas assim os pais também, todo mundo teve essa alteração aí, né, e acaba influenciando até mesmo no humor, né? Então assim, se não tem rotina e outra coisa que atrapalha, não é que atrapalha, é que é novo. Então assim, as crianças saíam muito, né? Então, geralmente a criança ela ia para a escola, ela ia fazer uma natação, ela ia para a casa de alguém, para a casa dos avós, tinha aquela rotina de passeio, de convívio em sociedade, e isso foi tirado. Hoje está voltando, mas não é da mesma maneira, né? Então é tudo muito restrito ainda. E isso aí acabou mexendo sim com o emocional, deixaram elas mais ansiosas, mais estressadas, porque as atividades físicas que elas tinham acabam não tendo mais. Então, aquelas brincadeiras ao ar livre que elas costumavam a ter, né? De andar na rua, às vezes de andar de bicicleta. Então, hoje em dia é tudo mais restrito para elas, né? Então, esse confinamento, ele mexe sim com o cognitivo delas, né? E toda essa alteração, com certeza, vai ter influência aí na aprendizagem, mesmo porque mudou totalmente. Eles não têm mais o professor para auxiliar. E os pais auxiliando é bem diferente do professor auxiliando. Primeiro que os pais eles não têm a didática que o professor tem. Eles não têm ali aquele conhecimento pedagógico para ofertar para a criança e para entender. Outra é que às vezes não tem paciência, né, com o próprio filho. E até mesmo a criança ela não se comporta da mesma maneira, né? Então, ela se comporta com os pais de uma maneira, com os professores é outra maneira. E tudo isso aí acaba influenciando sim nesse processo aí de aprendizagem. A criança que ela vem até você com uma dificuldade de aprendizagem, quando é notada outras questões que é necessário do intervenção do psicólogo, por exemplo, é feito o encaminhamento?
Sim, é feito sim. Inclusive, a gente tem uma equipe, né? Uma equipe multiprofissional, a nossa equipe chama Evoluir. Então, a gente trabalha com o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, entre nós temos uma fonoaudióloga, né? A Mônica Vilas Boas, temos uma psicóloga, que é a Juliana Alves, a terapeuta ocupacional, e temos também a neurologista, né? Que é a doutora Daniele, que trabalha junto com a gente. Então, assim, o que acontece? A gente, quando é observado, assim, geralmente eu sigo um protocolo de avaliação ali para analisar possíveis causas do que está afetando a aprendizagem da criança. Então, assim, de acordo com o que os resultados das avaliações, aí é encaminhado para o profissional especializado ali, se fugir assim a minha área, né? Então, quando é necessário, a gente encaminha para outro profissional. E como os pais podem ajudar os filhos, né? Vamos falar primeiro sobre os pais. Como os pais podem se ajudar, podem se organizar melhor? Como que eles podem fazer para eles conseguirem ter uma rotina adequada, de modo que eles consigam oferecer para essa criança um acompanhamento mais próximo? Sim. O que eu acho principal dos pais é eles terem o tempo para eles próprios, tá? Então, nós pais precisamos ter um tempo também para se cuidar. Porque, assim, quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue estar bem com o outro. Então, quando a gente está muito estressado, o nosso estresse passa para os outros. E as crianças, elas aprendem mais pelo que elas vivem do que pelo que a gente fala para elas. Então, não adianta falar para a criança se comportar de uma maneira se eu não me comporto dessa maneira, né? Então, assim, acho que o principal quesito aí para os pais é eles terem essa coerência entre o que eles falam e o que eles fazem, tá? Então, assim, é importante se conhecer, é importante conhecer seus próprios limites, tirar esse tempo mesmo para si, porque eu tenho observado, até mesmo comigo, né? Como a gente trabalha em casa, então, assim, virou toda hora é a hora de trabalho, né? Então, assim, da hora que acorda até a hora que dormir, está trabalhando. E a gente acaba trabalhando em excesso. Então, assim, delimitar primeiro a sua rotina, né? Os pais delimitarem a sua rotina, qual é o horário que deve trabalhar, qual é o horário que você vai tirar para fazer alguma coisa que você goste, né? Para você não ficar tão estressado, tão ansioso nesse momento que a gente está vivendo, para depois que você se estabilizar emocionalmente, você conseguir passar essa calma, essa tranquilidade para as crianças e conseguir organizar um momento para eles, tá? Um momento aí de estudo. Então, precisa ter uma rotina ao longo do dia, desde a hora que eles acordam, né? Não que seja uma rotina assim muito rígida, fechada, porque aí, se caso a gente não consegue cumprir, a gente ainda fica frustrado, ainda fica chateado. Uma rotina mais flexível, com espaço de tempo aí que a gente, se acontecer atrasos ou imprevistos, a gente consiga, né, contornar e consiga lidar com esses imprevistos do dia a dia, mas que tem um norte aí. A criança, ela precisa saber o que ela tem para fazer ao longo do dia, né? Acaba a gente tendo assim mais controle emocional, menos ansiedade, né? E a gente consegue ver o que a gente fez aí durante o dia. E isso, as crianças também sentem isso, né? É verdade. Eu sou mãe, né? Estou com 2 filhos em casa estudando, então a gente percebe sim que é muito complicado, tanto para a gente como pais, né? Por causa da rotina, principalmente do trabalho, a gente está em casa, tem mais pessoas da família em casa, está todo mundo, então tudo aumentou. O trabalho doméstico aumentou, né? O trabalho está mais difícil de ser concretizado porque a gente está sempre parando para atender uma demanda. Não sei se acontece isso com todo mundo, mas comigo acontece bastante. Então, a produtividade ela cai bastante na mesma medida, né? Que a minha produtividade não evolui, o meu humor fica mais ácido. Então, já entra na questão de paciência, né? Que é necessário ter bastante paciência com os filhos. Eu não sei se é só lá em casa ou se alguém aí vai identificar, mas aquela questão na escola, né? A professora até viu um vídeo hoje a respeito disso. Na escola a professora faz assim, põe aqui, vai dessa forma.
e chega em casa com a mãe, ô menina, eu já falei que é aqui. E aquela situação toda de estresse, né? Então, lá em casa, isso antes acontecia com mais frequência, até pelo despreparo, né? Mas aí, quando a gente percebe que a gente precisa buscar conhecimento, buscar informação, se adaptar, né? Então, as coisas vão mudando, vão acontecendo. E hoje, lá em casa, o ritmo de estudo é bem melhor, já melhorou. Antes eu gritava, hoje eu não grito mais. Ó, deu uma melhorada. Tá melhorando, a gente vai evoluindo, né? Vai aprendendo e vai evoluindo. É verdade. E os filhos, o que que eles podem estar fazendo para sentir menos essa pressão, aproveitar melhor esse período, né? O que que os filhos podem estar fazendo para passar melhor por para aprender melhor? Depois a gente entra nas dicas, né? Do que pode fazer para estar mais tranquilo durante esse período, mas o que os pais podem fazer pelos filhos ali? O que eles podem fazer com os filhos? Na verdade, assim, ainda é um trabalho dos pais, né? Então, assim, quando a gente fala de criança, então aí a responsabilidade aí, né, de conduzir essa situação também fica pelos pais, porque as crianças, se a gente deixar, elas não vão estudar. Elas não vão. É verdade. Elas não vão ficar sentadas vendo aulas, vendo vídeos e fazendo atividade bonitinho lá, porque elas não vão fazer, né? Isso aí, eles gostam muito de ir para a escola, é uma coisa. Agora, estudar sozinho, sem professor, sem ter um mediador e sem ter os colegas ali, é outra realidade bem diferente, né? Então, os pais, eles precisam auxiliar a criança, está ali inicialmente do lado. Se a criança ela não gosta, então você precisa de auxiliar ela, mostrar para ela que você está ali do lado para tirar as dúvidas, né? Mas também dar autonomia para a criança, explicar para ela por que que ela precisa estudar, por que que ela tem que fazer aquela atividade e principalmente mostrar as consequências do não fazer. Então, se ele não estudar, ele não quer estudar. Se ele não estudar, o que que vai acontecer? Vai ficar por isso mesmo? Não, aí tem que mostrar que vai vir uma nota baixa, né? Vai tirar uma nota vermelha. Ele vai ter que estudar mais ainda, porque vai ter um período de recuperação. Então, ele vai ter que fazer mais provas do que os outros. Por quê? Porque não fez o que tinha que ser feito anterior. Muitas vezes precisa de uma aula particular. Então, além de estudar em casa, ele vai estudar com outra professora mais tempo ainda. Então, quando a gente mostra isso, deixa isso claro para as crianças, elas começam a se esforçar um pouco mais, né? Então, assim, elas precisam começar a ter essa responsabilidade de que eu faço não é só o que eu gosto, né? Então, assim, nós adultos sabemos disso. A gente faz várias coisas no dia a dia que não é porque a gente gosta, porque a gente precisa fazer. Então, é a gente já conscientizando as crianças, porque isso aí faz parte da formação, né? Então, a gente está formando um ser humano, a gente está formando um cidadão. Então, a gente precisa de ensinar isso aí para a criança. Então, que ele precisa, por mais que não goste, ele precisa fazer, né? Porque tem que ser feito e precisa fazer bem feito, né? Então, a gente precisa também incentivar e mostrar para a criança ali que ele precisa dar o melhor de si naquela atividade. Ele precisa sempre estar buscando fazer o melhor em tudo aquilo que vai fazer e não fazer de qualquer jeito. Então, isso aí é trabalhoso, não é de um dia para o outro que a gente consegue, né? E, assim, eu acho que o que dá mais trabalho é essa constância, porque a criança ela não aprende uma única vez que a gente fala, né? Então, assim, você vai ter que falar 1, 2, 3, 10, 20 vezes, né? Quantas vezes chegam os pais e falam assim, nossa, mas eu falo 10 vezes e ele continua fazendo a mesma coisa. Mas o processo é esse mesmo, tá? Então, a gente vai ter que repetir várias vezes. Entra mais uma vez a questão da paciência, né? A gente saber que não é só a sua criança que faz isso, só a minha criança que faz isso. Então, assim, é característica deles mesmo e a gente precisa, assim, estar repetindo e ter essa constância ali do lado deles, né? Não fazer atividade. Tá? Então, assim, não é aconselhável você fazer a atividade para o seu filho, mas você vai orientar e vai mostrar para ele que você está ali para o que ele precisar. Tá? Então, se colocar à disposição. Está com dificuldade, está com dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Mas não fazer por ele também, porque a gente acaba
tirando uma autonomia, tirando esse processo aí de aprendizagem dele. Verdade, você comentou uma coisa muito interessante, que é a educação da vontade, né? Esse tempo aí de pandemia está sendo bom para a gente trabalhar outros valores também em família, né? Porque tem que manter uma rotina, tem que manter a disciplina. E as crianças começaram achando, pelo menos lá em casa, que era férias. Não, estou de férias, não é férias, só estou em casa, mas continua a mesma coisa. Então vem aquela situação de querer fazer as coisas quando quer, a hora que quer, quando está com vontade. E é necessário, né, por questão de formação, educar a vontade mesmo, essa consciência de que, mesmo quando a gente não gosta, exatamente o que você falou, não é uma questão de gostar, é questão de ser necessário. Se é necessário, a gente tem que ir lá e fazer, né? E o estudo não é diferente. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta para a gente responder. Vamos ver aqui, deixa eu entrar aqui. Aqui. Vamos lá. Tem muita. Que legal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma turma muito bacana aqui. Que bom. Que legal. Isaura Petkov está aqui. Um abraço, minha amiga. Samara, Lívia, minha cunhada, muito obrigada. Olha só. Lincoln está comentando aqui, boa noite. Acaba que o estudo em casa gera uma certa flexibilidade. É importante ter um horário padrão? Olha, é importante, tá? Então, assim, quando a gente vai falar de rotina de estudos, para criança, funciona o quê? É você geralmente colocar o mesmo horário. Então, ali, se a criança ela estuda pela manhã, então ela vai estudar qual horário? De 7 às 9, de 7 às 10, depende aí, né, do que está sendo colocado aí pela escola, né? Mas ela ter esse mesmo horário, tá? De estudos. Que seja um pouco flexível, igual eu falei. Então, se atrasou ali 10 minutos, meia hora, a gente não ficar ali amarrado nesse horário, mas é importante, sim, ele ter o mesmo horário, porque vai acabar ele tendo esse ritmo, né? Então, o organismo ele já vai adaptando aquela rotina. Então, assim, os primeiros dias é mais cansativo, então eles vão reclamar mais, eles vão questionar, mas daí uns dias ele já vai ser automático. Então, assim, naquele horário, ele já vai saber esse horário de estudo. Então, fica mais fácil da gente estar conduzindo esse momento de aprendizagem aí em casa. Formação do hábito, né? A Terezinha Bonfim está aqui, hashtag Construindo Emoções. Cristiane, Gracinha. As meninas do hashtag Construindo Emoções é porque a gente teve uma oficina e a gente fez um trabalho assim bem bacana falando sobre as emoções nesse momento. Trabalhamos emoções dos pais, das crianças, né? A gente fez essa oficina e eu convidei as meninas para estar participando. Eu falei, coloquem lá o hashtag que eu vou saber que é vocês. Então sejam todas bem-vindas, viu, meninas? Vocês que estão aí. Isso mesmo. Olha, se vocês quiserem saber sobre emoções, mais sobre emoções, né? Vão mandando mensagem aí que a gente convida novamente a Cláudia, que é uma pessoa super disponível para a gente contribuir trazendo bastante informação de qualidade. Tá certo? A Cíntia está aqui, está parabenizando aqui. Então, você pode passar para dicas de planejamento de aula, como se planejar, como os pais podem conduzir essa questão de, não sei, quantidade de, não sei, material, um horário. Na verdade, provável, assim, um planejamento de rotina, no caso, né? De como lidar com a criança, né? Sim. Então, aí, algo que já foi falado é a questão do horário, né? Colocar sempre o mesmo horário. É interessante deixar um lugar também fixo, né? A criança ela se habituar que aquele lugar ali é o local de estudos, né? E que esse local seja o quê? Tenha a mesa, seja uma cadeira confortável para ele, seja longe de ruídos, né? Então, longe da televisão. Crianças assim muito agitadas, que têm TDAH, então seja um local com poucos estímulos, né, externos, então que não tenha muito brinquedos por perto, que não tenha muitas cores que vai chamar a atenção,
que não seja perto de uma janela barulhenta, que tenha alguém que sempre passa, ou um cachorro latindo, porque eles vão se distrair. Então, que seja um lugar assim, tranquilo, iluminado, né, arejado para a criança, e que seja o mesmo local todos os dias ali. A questão também do tempo. Então, assim, por mais que a criança ela precise ficar ali, vamos supor, a tarde inteira estudando, então, assim, para não prender a criança. Então, assim, se a minha criança, eu percebo, aí vai a questão do conhecimento também, né? Do conhecer o filho. Então, se a minha criança, eu percebo que com meia hora ela fica extremamente agitada, ela já fica nervosa, ela não consegue focar mais, então, assim, com 25 minutos eu já vou parar, já vou falar assim, vamos tomar uma água? Então, vamos levantar? Vai lá e toma uma água e retorna, tá? Então, assim, não prenda a criança o tempo todo. Então, se a criança ela ficou muito nervosa, ela perdeu o foco, então não insista. Deixa ela levantar, deixa ela respirar, deixa ela conversar um pouco, tomar uma água e depois retomar, tá? Então, porque depois que a criança ela está muito estressada, ela perde o foco. Então, o tempo que você prende ela ali, ela já não está aprendendo mais. Você está só prendendo ela e aumentando o estresse dela, tá? Então, é necessário ela levantar, caminhar, né? Tomar um café, digamos assim, né? Um lanche, tomar uma água e retornar, tá? Para continuar. Sim. A Mônica aqui, Vilas Boas, ó, grupo Evoluir, você é ótima, mesmo você é ótima, né? A turma lá do Evoluir. Obrigada, Mônica. Que bacana, que ótimo. E dicas para que as crianças possam estar fazendo, de brincadeira ou até alguma atividade mesmo complementar, de jogos, não sei. Alguma dica para que essas crianças estejam fazendo algo extra estudo para que elas estejam mais oxigenadas? Olha, para a hora da aula. Eu gosto muito de atividades que movimentem o corpo, tá? Então, assim, atividades de movimento, elas estimulam várias coisas na criança, né? Estimulação sensorial, coordenação motor, o equilíbrio. E sem contar que a criança ela fica mais alegre, né? Então, aí tem os hormônios aí da felicidade, ela vai desestressar. Então, eu gosto muito dessas atividades, assim. Às vezes, em casa, não dá para fazer muita coisa, né? Mas, tipo assim, pular corda, né? Alguma atividade que ela possa se movimentar, que ela goste. Então, uma dança. Às vezes, tem um momento lá de dançar em família. Eu gosto muito das atividades também que são feitas em família, né? Então, assim, que tem a oportunidade dessa interação entre os pais e as crianças, essa oportunidade de se conhecerem melhor, né? Então, assim, e tem os jogos também de tabuleiro, porque aí a criança ela aprende a concentração, ela aprende regras, ela aprende a esperar a sua vez, né? E ela distrai bastante também. Então, esses jogos tipo dama, ludo, quebra-cabeças também são ótimos, joguinhos com dados. Então, tem vários jogos aí e tem várias coisas também que dá para a gente confeccionar, né? Às vezes os pais assim não têm em casa, mas dá até para criar um jogo junto com as crianças, porque eles adoram coisas de recorte, né? De montar, de criar o seu próprio brinquedo ali para estar desenvolvendo aí esse momento. Vira uma interação, né? Vira assim, um momento terapêutico em família, na verdade, né? Que, na verdade, isso daí eu vejo que foi um ponto positivo da pandemia. Esse momento de estar todo mundo em casa, esse momento, assim, mesmo que seja forçado, né? Mas a gente precisou parar, precisou enxergar, né? Muitas vezes o marido, a esposa, né? Os filhos. Então, teve que ter, obrigatoriamente, esse convívio aí, né? Então, assim, eu acredito que dá para tirar coisas positivas desse lado aí da pandemia que a gente tem vivenciado. Eu até vi nas suas redes sociais, você falando sobre a família, essa interação, né? Indicação de filme, eu não me recordo o nome todo, A Estrela, é um filme, salvo engano, indiano, As Estrelas que Brilham no Céu. Eu sei qual que é. Tem a história de um menininho que tem dificuldade de aprendizagem e o pai dele... Dá para pesquisar aí, turma? As Estrelas que Brilham no Céu, algo nesse sentido. Eu acho que é Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra, eu acredito acho que é isso mesmo. E ele é um filme, assim, ele trata bem isso mesmo, né? A questão da dificuldade de aprendizagem, a questão do olhar para a criança, né?
Tanto que nesse filme aí aborda uma questão assim, importante, que quando a criança ela tem uma certa dificuldade, às vezes ela, para não apresentar, tipo assim, eu não sei fazer isso, então ela fala, eu não quero fazer. Então ela vai falar assim, eu faço não é porque eu não sei, eu não faço é porque eu não quero, né? Então a gente precisa de ter esse olhar aí, tanto quanto profissional, como quanto pais, né? E o cuidado aí com o julgar, né? Então assim, a gente precisa saber conversar com a criança, mais do que conversar, saber ouvir, né? Esses dias eu postei até no canal do YouTube como escutar a criança, né? Porque a gente precisa ouvir as crianças. Elas têm algo a dizer e não menosprezar também o que elas têm para falar, né? Porque às vezes a criança ela tá chateada ali porque o brinquedo quebrou. Para a gente é uma coisa boba, mas para a criança é muito importante. Então, quando ela vem falar isso para a gente precisa demonstrar como que aquilo é importante e ser solidário com o sofrimento dele, porque ela está sofrendo, né? Então a gente precisa ouvir a criança também para a gente, quando a gente faz esse processo de escuta, a gente fortalece o vínculo. E quando a gente fortalece o vínculo, a criança ela tem confiança de chegar para a gente e falar qualquer coisa, né? E falar o que não está bem, o que está errado. Então isso aí é muito importante da gente saber, né? Porque às vezes passa detalhes dos nossos filhos e a gente não percebe, né? Então falta o quê? Essa comunicação, esse momento de ouvir. Às vezes é só ouvir, a gente não precisa de falar nada. Às vezes a criança ela só quer te contar o que aconteceu. A gente não precisa de dar respostas para ela, não precisa direcionar o que ela vai fazer, apenas ouvir e acolher no que ela precisa ali, que a gente já vai conseguir aí esse vínculo, né, fortalecido, a gente vai conseguir aí estar mais próximo emocionalmente das crianças. E isso favorece muito, né? Verdade, escutativa, né? E também esse filme ele é importante, só um minutinho. Ele é interessante porque ele traz a questão do pai que não compreende a dificuldade do filho e rejeita o filho, né? Então ele é um filme muito lindo porque enquanto pais é um filme que mexe muito com a gente. Eu, por exemplo, me identifiquei porque quantas e quantas vezes eu não tive paciência com o meu menino que tem 8 anos, por exemplo, né? Que é mais dependente de mim na aprendizagem. E esse filme veio me mostrar que cada criança tem seu ritmo, né? Ele não tem que ser comparado, ele não está devagar, ele está no ritmo dele, no momento certo ele vai ser exposto a algum tipo de ensinamento que vai abrir os olhos dele para todo o restante, né? Então, assim, me deu uma melhorada mesmo como mãe. Foi bem bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cíntia escreveu aqui Como Estrelas na Terra, esse é o nome do filme. Isso, já assisti esse filme, muito bom. Isso aí. Tem alguma... pessoal aqui, isso, já assisti esse filme, muito bom. Tá. Tem algo que nós não dissemos que você entenda que seja necessário que os pais saibam, algum ponto? Olha, você falou assim uma questão, assim, a gente tem que esperar, cada um tem seu ritmo. Realmente cada um tem seu ritmo, né? Assim, a gente espera. Mas, assim, ultimamente eu tenho falado assim muito para os pais, até que ponto a gente tem que esperar, né? Quanto tempo eu vou ter que esperar o ritmo dele? Porque, assim, o interessante é que os pais, eles procurem saber as etapas do desenvolvimento da criança, o que a minha criança ela precisa ali, tá sabendo com 1 ano de idade, o que ela precisa saber, com 2 anos, qual é o desenvolvimento adequado. Principalmente os pais aí que têm filhos únicos, né, que não tem, assim, uma outra criança para estar fazendo uma comparação, porque às vezes a gente espera tempo demais, né? Então, assim, é interessante estar observando para a gente ter uma intervenção quando é necessário, no momento adequado, no momento certo ali, porque, assim, quanto mais cedo a gente descobre o que está bloqueando ali a criança, mais fácil é para a gente estar intervindo. Menos tempo ela vai precisar de estimulações, outras estimulações aí, né, para estar desenvolvendo. Então, assim, é para os pais mesmo ficarem atentos ao desenvolvimento da criança, né, buscarem ter mais paciência, né. Nesse momento a gente sabe assim que é difícil e a gente tá aprendendo o tempo todo, né?
Então, assim, tem muitas coisas que hoje eu ensino para os pais e falo assim, nossa, quando os meus eram menorzinhos, eu não sabia disso. Então, a gente vai aperfeiçoando com o tempo, né? Então, a gente vai aprendendo, vai evoluindo e a gente precisa, sim, mudar os nossos comportamentos a partir que a gente conhece, né? Que não basta só a gente saber, né? O conhecimento aí ele vai virar aprendizagem de fato aí quando a gente começa a aplicar aquilo que a gente sabe. Então não basta eu saber que eu preciso criar rotina para o meu filho e eu não fazer. Então minha criança ela não vai se desenvolver só com isso, né? Então precisa sim da gente procurar, né, a teoria, mas que a gente possa colocar em ação, né, as coisas com as crianças. É verdade. É isso aí. A Cássia Luciana entrou aqui, está parabenizando. Obrigada, gente. Mônica Vilas Boas, na dúvida, procura um profissional. É verdade, né? Porque se há dúvida, de fato, o profissional é que pode sanar essa dúvida, né? Que pode resolver, identificar o que de fato, né, está causando a situação e fazer o encaminhamento, né, o acompanhamento, tratamento devido. E então, mais alguma coisa para pontuar? Eu acho assim que para os pais assim em casa, né? Basicamente é isso daí. É isso, né? Mesmo, né? Tá e certo. Se tiver mais alguma pergunta, né? O pessoal aí, gente, se tiver mais alguma pergunta, a gente está aberto aqui para estar respondendo. A Mônica Vilas Boas, não deve se perder tempo. Tratamento precoce é fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? Porque a gente deixa para remediar. Mas a prevenção, é verdade o ditado que é o melhor remédio, né? Assim, é bom a gente saber, como eu disse, é bom a gente saber as etapas do desenvolvimento, o que a criança ela precisa, né, em cada fase. Eu gosto muito de falar da primeira infância, que é aí do nascimento da criança até os 6 anos de idade, 7 anos. Então, assim, o cérebro da criança nessa etapa, ele está aí a todo vapor. Então, ele está aí para responder aos estímulos que a gente oferece para a criança, né? Então, assim, muitas vezes os pais superprotetores acabam negligenciando isso, porque assim nega esse estímulo aí para a criança. E a primeiríssima infância, que a gente fala que é aí até os 3 anos de idade, que é quando a criança ela tem as maiores aquisições, aí, digamos assim, que é o que ela aprende a falar, aprende a andar, né? Começa a socialização. Então, ela precisa desse estímulo, né, externo. Então, assim, é interessante os pais eles terem essa consciência do que eu posso esperar da minha criança. Porque se ela começou, se ela com 2 anos ela não fala nada, por exemplo, eu vou esperar ela ter 3 anos para não falar, né? Então, assim, vou esperar 4 anos. E, assim, muitas vezes eu já ouvi muitos pais falarem assim, mas é normal, o pai dele era assim, é normal, o avô era assim. E não é normal, né? Então, a gente precisa o quê? Averiguar o que a criança, o que está fazendo aquele bloqueio ali nela, para começar uma intervenção, como a Mônica falou, uma intervenção precoce, né? Quanto antes a gente intervir, melhor vai ser o resultado, a resposta da criança, né? As intervenções, principalmente nesse período aí da primeira infância. Sobre... Não, deixa eu ver aqui. Um minutinho. Não. Tá certo. Você está falando aí sobre o desenvolvimento infantil e, de fato, é muito importante, né? Porque, às vezes, a criança, até para a gente fazer uma intervenção nessa questão da educação, da questão de aprendizagem, né? Como também na educação familiar mesmo, né? Às vezes, os nossos filhos, por falta do conhecimento do desenvolvimento infantil, a gente encara certas atitudes e comportamentos de uma forma equivocada. E, consequentemente, faz uma intervenção equivocada. Que, ao invés de ajudar, mais atrapalha a criança, o desenvolvimento, porque, principalmente, quando a gente faz uma abordagem equivocada, afeta o emocional. Isso. Né? E o emocional, ele é assim... ele tem uma influência imensa aí no processo de aprendizagem da criança. Então, assim, se a criança ela tem assim, algum trauma emocional, alguma coisa, com certeza pode ter um bloqueio aí na aprendizagem dela, um atraso na aprendizagem. E muitas vezes esse atraso aí, ele só vai ser
a gente só vai conseguir desenvolver a criança quando trata o emocional. Então, o emocional é a base de tudo, essa afetividade, essa convivência aí é a base mesmo aí da criança, né? É preciso, sim, tá fazendo esse trabalho, todo esse trabalho. E uma questão que eu vejo muito com os pais, assim, que é a questão da alfabetização. Então, assim, às vezes a criança, ela começou ali na escola, né, com 4, 5 anos, os pais já estão assim desesperados que a criança, ela não conseguiu, ela precisa ser alfabetizada logo, eles querem ver a criança lendo. E assim, o que eu tenho para falar para vocês é que tem vários outros aspectos que antecedem a alfabetização. Então, assim, quando a gente vai para a educação infantil, muitos pais reclamam: ah, mas o menino só brinca. Ah, mas ele não está escrevendo. Mas é porque é um processo que a gente precisa antes que anteceda a alfabetização. Então, assim, a criança ela vai aprender a ler e escrever, mas antes ela precisa aprender a cortar, ela precisa ter equilíbrio, ela vai aprender sobre lateralidade, então ela precisa correr, pular, brincar, ela precisa ter noção ali do próprio corpo, ter noção dela no espaço, para depois ela conseguir ser alfabetizada. Se a gente queimar etapas, pular, então, às vezes, a criança ela até consegue ser alfabetizada, mas quando chega ali no segundo, terceiro ano, ela trava. E aí, o que a gente faz? Acontece muito no atendimento clínico. A gente precisa retomar lá nas habilidades que são da educação infantil, trabalhar com a criança para desenvolver essas habilidades, para que ela consiga fluir aí na alfabetização, fluir na leitura e na escrita. Então, por isso que eu gosto tanto das atividades aí de movimento do corpo, porque vai estimular muito a criança, principalmente no momento que a gente vive, né? Então, os meninos eles estão sempre com o celular na mão. Quando não é o celular, é a televisão, é um videogame, é um tablet. Então, eles estão deixando mais de brincar, de atividades, né? Que exploram os movimentos corporais. E isso aí tem uma relevância muito grande aí no processo de desenvolvimento aí deles, né? Então, é bom os pais ficarem atentos, proporcionarem esses momentos, mesmo que seja em casa, mas momentos mesmo para de descontração, de movimento, porque com certeza vai auxiliar eles. Sim, muito importante mesmo. De um modo geral, quais são os comportamentos mais recorrentes que indicam que a criança está tendo alguma dificuldade? Aquelas coisas que os pais que estão ouvindo agora, ou que vão ver essa live que vai ficar gravada, possam identificar: opa, isso acontece aqui. Olha, geralmente, quando assim é só uma dificuldade, né? Então ele vai apresentar só essa dificuldade aí nas habilidades pedagógicas, habilidades escolares, né? Isso aí é uma dificuldade. Então ele vai ter uma dificuldade ali de leitura, uma dificuldade na matemática, uma dificuldade de interpretação. Então ele não vai geralmente acompanhar o conteúdo de acordo com a série, né? Então às vezes ele está lá no terceiro ano, ele ainda tem uma dificuldade para ler, ele não consegue ler e escrever. Então, são dificuldades mesmo, né? Quando perpassa essas dificuldades aí para outros aspectos, né? Como a gente fala, os aspectos de vida diária. Então, se a criança ela tem dificuldade de aprender outras coisas no ambiente, ela demonstra outros comportamentos, aí a gente já faz uma avaliação mais profunda para a gente averiguar se pode ser um transtorno. Tem os transtornos que são específicos da aprendizagem, né? Que a gente tem a dislexia, a descalculia, né? Que a gente fala que são as DIS, né? Então, esses transtornos aí, eles atrapalham, né? Então, precisa ser trabalhado. E precisa, nesse processo aí de aprendizagem, a gente precisa avaliar se é só a dificuldade ou se também tem um transtorno, né? Precisa ser averiguado isso aí. Isso aí a gente faz pela avaliação, né? E pela queixa recorrente aí dos pais, da escola, que traz para a gente. A Cíntia está aqui, verdade, muito boa live. Obrigada, Cíntia, participando aí com a gente. Qual o celular? Você falou sobre o celular, vamos falar um pouquinho dele. Ele atrapalha esse processo de aprendizagem? Ele está... O fato é que no tempo de hoje ele está tomando bastante tempo das crianças, porque muitas crianças têm aparelhos, né? Mas isso atrapalha o processo de aprendizagem? O que seria ideal?
Dá uma dica para os pais a respeito das telas. Olha, o ideal é que tenha um tempo limite, né? Então você não deixa à vontade a criança assistir o que ela quiser também, né? Que seja feito esse monitoramento aí do que a criança está assistindo e que tenha um tempo aí estipulado, que não seja o dia todo, né? Porque às vezes até estipula um tempo aí de celular, mas ela sai do celular e vai para a televisão, né? Então, assim, esses dias teve um questionamento até que a gente fala assim, a criança ela precisa de trabalhar a socialização, né? Aí a pessoa ainda questionou, mas no celular ela tá interagindo, igual a questão da fala. Então, tem personagem falando, as pessoas estão falando o tempo todo, mas isso não é uma interação. Então, ela está totalmente passiva. Ela precisa estar no meio que ela esteja ativa, que ela tenha estimulações, né? Então, assim, acaba atrapalhando, sim, tá? Então, assim, as crianças, elas costumam ficar muito imediatistas, né? E causa, quando a criança é muito pequena, começa a causar uma dependência. Então, a criança, ela vai querer o celular para tudo, né? Quando a gente tenta tirar, é difícil. Então, o ideal é que, quanto mais você conseguir evitar que seu filho brinque no celular, melhor, né? E quando começar, que foi inevitável, então, assim, que você já estipule um tempo, né? Deixe um tempo reduzido, que seja combinado também com a criança, que seja falado, né? Ah, não, agora vai fazer isso. Estipule um tempo e combine um tempo com ela. É verdade. Então, acho que tem mais alguma coisa que você está lembrando? Abordamos tantos assuntos, né? Foi tão rico de conteúdo. A questão da rotina, eu falei para criar uma rotina de estudos, eu quero deixar aqui para vocês também que é interessante vocês montarem junto com a criança, tá? Que não seja nada imposto, né? Então, quando a criança ela faz parte da construção, ela se interessa mais em cumprir os combinados. Então, assim, sente, converse com a criança, para que ela coloque o ponto de vista dela. Claro que a gente não vai ceder em tudo que eles querem, né? Mas que elas se sintam parte do processo, né? Que a gente monte junto com elas, porque quando a gente impõe, então eles têm mais uma resistência, né, de querer fazer. Então, assim, que eles entendam o processo, entendam o porquê, né? Que nós adultos costumamos sempre falar porque é assim, é porque eu quero ou porque não, né? Então as crianças elas precisam saber, né? Faz parte também do amadurecimento delas, do desenvolvimento, elas saberem o porquê, o motivo das coisas, né? Então que esse processo aí seja construído junto com eles, porque vai ter assim vai ser mais efetivo, tá? Como que funciona esse processo para os pais conseguirem visualizar melhor? Eles entendem que os filhos têm uma dificuldade, procura o psicopedagogo. Aí como que é o desenrolar desse processo? Vocês fazem um teste ali com a criança, como funciona e como funciona também, cita um pouco das atividades que podem ser desenvolvidas, só para quem está em casa entender melhor como funciona esse acompanhamento psicopedagógico. Sim. Então, assim, quando a criança ela chega para mim, então o primeiro passo que eu dou é a anamnese com os pais, né? Então, assim, tem uma série, um roteiro que eu preciso saber, né? Do cotidiano da criança, do desenvolvimento dela, desde a gestação, né? Como vem sido. Então, assim, é uma investigação mesmo que é feita. A partir daí tem um protocolo de avaliação que eu sigo. Então, eu vou estar fazendo várias avaliações com a criança, desenvolvimento cognitivo, psicomotor. Então, dentro dessa avaliação, dentro dos resultados, aí eu consigo visualizar, né, da onde que está vindo essa dificuldade de aprendizagem, né? Se tem necessidade de uma terapia, porque muitas vezes não tem, né? Às vezes só um ajuste ali, uma orientação para a família já vai resolver, né? Ou às vezes uma aula particular, né, para ele conseguir alcançar, né, aquele desenvolvimento, já vai resolver. Então, a partir dessa avaliação aí, eu consigo dizer para os pais qual o próximo passo, né? Se é necessário uma terapia psicopedagógica ou se é necessário levar em outro profissional para ter um trabalho mais efetivo, né? Um desenvolvimento mais eficaz. A partir daí que eu consigo fazer essa devolutiva, né? Na verdade, a gente faz essa devolutiva para os pais, né? Relata tudo o que aconteceu, como foi o processo de avaliação todo, como foi o comportamento da criança.
e passa as orientações aí para o próximo passo, o que precisa ser feito. As atividades que são desenvolvidas na terapia, por exemplo, essa terapia ela envolve jogos, interações, como que funciona? Geralmente, como é criança, a gente precisa trabalhar de uma maneira mais lúdica para a gente chamar, né, mais a atenção, a gente conseguir ter uma conectividade ali melhor com a criança, né? Então a gente utiliza assim de jogos, então a gente vai são jogos para estimular o raciocínio lógico, né? Atividades aí para atenção e concentração e atividades psicomotoras para desenvolver, né? As habilidades psicomotoras que porventura a criança não desenvolveu ainda. Então é feito através dessas avaliações, quando a criança ela necessita do acompanhamento psicopedagógico, então eu faço aí um programa, né, do que eu preciso estimular naquela criança, né? Então eu vou fazer aí um planejamento de todas as atividades que são feitas, quais habilidades eu preciso estimular e quais são os recursos que eu vou utilizar para estar trabalhando com aquela criança, porque cada criança vai responder de uma maneira, né? Cada ser, cada indivíduo é diferente. Então, com cada um, eu posso utilizar um processo para raciocínio lógico com uma criança e com outra, com o mesmo objetivo, um outro processo diferente, né? Então, aí depende de criança para criança, depende do temperamento, depende do tempo de atenção dela, né? Depende do que eu preciso que desenvolver nela, né? A partir disso, de todas essas informações que é montado aí o processo terapêutico aí com a criança. Interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Samara Ferreira está aqui. A Mônica. O brincar estimula qualquer indivíduo durante toda a vida, mas principalmente na primeira infância. É verdade. Aquela frase que aprende brincando é bem verdade, né? A Cíntia é verdade, Mônica. O Lincoln está parabenizando pela iniciativa. E a Zoe também está aqui acompanhando a transmissão. Bom, diante disso tudo, né, que a gente colocou, de tanta informação, de dicas, né? O Instituto AMAR quer agradecer sua participação, sua disponibilidade, viu, por ter atendido prontamente ao convite, né? Esperamos poder fazer outros trabalhos, né? Tá trazendo essa área da educação é uma área que eu particularmente gosto muito e acredito que é necessário falar muito mais a respeito disso, porque é necessário, né? E eu espero que a gente consiga fazer outros trabalhos. Você é sempre bem-vinda no Instituto. Espero que você possa ser da casa também, né? Possa estar com a gente. E passe suas redes sociais para o pessoal estar acompanhando seu trabalho. Sim. Eu quero agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom, né, conhecer o trabalho, né? Me coloco sempre à disposição, né, para o que vocês precisarem, né? A gente está aí para ajudar, né, para levar informação mesmo para as pessoas, principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, são tantas novidades, né, tantas coisas novas. Então, quanto mais a gente se ajuda, melhor aí para a gente conseguir vencer esse momento aí, né? O Instagram, todas as minhas redes sociais, gente, vocês podem colocar lá, Cláudia Moura, psicopedagoga, tá? Então aí tem canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá? Então vocês podem estar conferindo lá os trabalhos. Tem canal no Telegram também, que eu sempre coloco diariamente, né? Dicas para os pais, dicas para professores, como está lidando aí com as crianças, né? Sempre tem uma reportagem, tem algum assunto novo, eu vou sempre colocando lá, tá? Então, sigam lá, acompanhem lá o trabalho, que eu vou ficar muito feliz com vocês lá. E estou à disposição também, tá? Então, quem já me segue aí nas redes sociais, se tiver alguma dúvida, pode estar chamando o inbox, que a gente está à disposição aí para estar ajudando vocês, ok? Tá certo. E lá nas redes sociais da Cláudia também tem bastante conteúdo. Possivelmente, se surgir alguma dúvida que a respeito de algo que não foi tratado aqui, muito provavelmente vocês vão encontrar resposta lá. Tem muito conteúdo, muita dica bacana, que com certeza vai servir bastante. Agora, para finalizar, eu queria parabenizar os professores,
Porque com essa situação toda, os pais viraram professores, né? Tiveram uma necessidade de se ajustar, de se adaptar, os filhos, mas também os professores, né? Eu tenho visto profissionais assim se desdobrando mesmo, trabalhando em home office, mas acaba que trabalha quase que 24 Trabalhando horas, né? mais, Porque sempre tem uma mãe, um pai preocupado, que não postou algo no prazo, porque a rotina de trabalho está bem puxada, enfim. Então, eu particularmente conheço profissionais que estão se dedicando dessa forma, né? Como a Luciana, ali do Senec. Ela é professora do meu menino e eu gosto muito do trabalho dela porque ela é incansável na tentativa de suprir todas as necessidades dos alunos e também dos pais, porque acaba que a gente fica, né, com aquelas mazelas, com aquelas angústias, o que eu vou fazer? Então, assim, ela tem sido mais que uma professora, uma psicóloga, uma mãe. Então, parabenizando ela, eu quero estender a todos os professores que estão se dedicando, né, que estão se desdobrando para poder trazer uma nova forma de levar aprendizado para as crianças, né? Nas próximas semanas aí a gente vem com mais live, nós vamos postar nas redes sociais, nos acompanhem, curta as nossas páginas do Instituto Humanitário Amar, compartilhe com pessoas e vem junto com a gente aprender. Deixa depois nos comentários, né? Essa live vai ficar gravada, você que não pode estar assistindo aqui hoje. Que tipo de assunto que você quer saber? Que tipo de assunto você tem interesse? Perguntas, dúvidas, enfim. A gente vai estar sempre, da melhor forma, tentando produzir um conteúdo que possa, de fato, ser relevante, levar valor para sua casa, para sua família, para o seu dia a dia. E dessa forma nós agradecemos, né, Cláudia? Sim, a participação de todo mundo, né? Sim. Muito obrigada a todos vocês que participaram, obrigada a vocês aqui do Instituto Amar. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Ótimo, prazer é nosso também, viu? E até a próxima live, se Deus quiser. Até mais, obrigada.